Estou de volta. Nesse momento aqui, eu vou dar continuidade ao nosso curso, né, da legislação aí, para você que vai fazer a prova do Conselho Federal de Fonoaudiologia ou dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, tá bom? Então, eu estou tratando, hoje eu dou continuação à aula anterior, onde eu comecei a trabalhar com as competências dos conselhos regionais, as competências comuns aos conselhos regionais e ao Conselho Federal. Vimos lá que são 6 competências. Te convido a assistir a aula anterior, a aula número 6, para você saber do que eu estou falando. Então, na aula 6 eu trabalhei com as competências comuns, agora eu vou tratar aqui das competências concorrentes, tá bom? Então aqui eu fiz um esquema, tá bom? Onde eu separei 6 itens para atender ao que eu chamo de competências que concorrem de acordo com a sua esfera, tanto ao Conselho Federal quanto aos conselhos regionais, tá bom? Então, as competências, elas estão dispostas na Lei 6.965 de 1981, nos artigos 11, aliás, no artigo 10 e no artigo 12 e no decreto 87.218 de 82. Essas mesmas competências se encontram no artigo 11 e no artigo 13. Então aí eu te convido a fazer uma leitura pontual, fazendo uma linkagem com a lei e o decreto ao mesmo tempo, tá bom? Então, pessoal, o que eu chamo aqui de primeiro tópico dessa parte aí de competências concorrentes? Fiscalização. Então, olha só, compete ao Conselho Federal, como sendo uma instância superior, ele supervisiona a fiscalização, entendeu? Do exercício da profissão, tá bom? Então, a competência dos conselhos, do Conselho Federal é supervisionar a fiscalização, entendeu? Do exercício da profissão de fonoaudiólogo. Agora, quem é que fiscaliza o exercício da profissão de fonoaudiólogo? São os conselhos regionais. Então, qual é a competência dos conselhos regionais no que tange a fiscalização do exercício da profissão? É de fiscalizar o exercício da profissão de acordo com as suas regiões. A competência do Conselho Federal é de supervisionar essa fiscalização em todo o território nacional. Tá bom? Então agora aqui, próximo tema. Próximo tema é regimento interno. Olha só, o Conselho Regional, ele elabora a proposta de regimento, ele faz as devidas alterações que se fizerem necessário, ok? Então, qual é a competência do Conselho Regional? É elaborar e modificar o seu próprio regimento. Agora, essa proposta de regimento será encaminhada ao Conselho Federal. Então, qual é a competência do Conselho Federal no que tange a regimento interno do Conselho Regional? É aprovar ou modificar, entendeu? Modificar a própria, entendeu? O próprio quê? Regimento interno dos conselhos regionais. Isso tudo para manter o que nós chamamos de uniformidade e unidade, entendeu? Ao longo do território nacional, tá bom? Então, pessoal, qual é a ideia? O Conselho Regional elabora a sua proposta, entendeu? Poderá fazer as devidas modificações e em seguida encaminha ao Conselho Federal. O Conselho Federal aprova esse regime, ele modifica se for necessário, tá bom? Para manter a unidade e a uniformidade, e aprova o regimento dos conselhos regionais das 8 regiões que tem aqui no Brasil, tá bom? No que se refere a regimento interno, também é competência do Conselho Federal elaborar o seu próprio regimento. Aí ele deverá o quê? Submeter à aprovação do Ministério do Trabalho, ou seja, ad referendo, ou seja, depende da aprovação do Ministério do Trabalho.
Essa é a palavra ad referendum. Ok, pessoal? Então aí, estou gostando. Tratei de fiscalização, tratei de regimento interno, ok? Agora vamos tratar de quê? De infrações à legislação. Olha só aqui. Quando eu falo infração à legislação vigente, pode ser o quê? A Lei 6.965 de 81, o Decreto 87.218 de 82, poderá ser o quê? O Código de Ética, o Regulamento Eleitoral e os demais normativos, entendeu? Tanto expedido pelo Conselho Federal quanto pela própria legislação brasileira. Então, por isso que eu trato aqui de quê? De infração à legislação. Olha só, a competência do Conselho Federal é de quê? De punir, entendeu? De apurar as infrações à legislação, tá bom? E ao Código de Ética, incluindo que está incluído dentro da legislação. E ele também tem a competência de representar as autoridades competentes quando fugir de sua alçada, quando fugir de sua competência. Então, no que se refere a infrações à legislação, aí incluído o Código de Ética, a competência do Conselho Regional é de quê? É de apurar, é de punir e também de representar perante as autoridades competentes quando não for de sua competência essa aplicação dessa sanção, entendeu? Então, tá aí a competência dos nossos conselhos regionais, tá bom? Ainda o Conselho Regional tem competência recursal, tá bom? Então, recurso a quê? A esta lei, que é a Lei 6.965 de 81, e também recursos contra infrações ao Código de Ética. Então, a instância recursal mencionada na Lei 6.965 de 81 do Conselho Regional é contra a própria Lei 6.965 e ao Código de Ética. Agora, nós temos aqui, no que se refere a infrações, entendeu? À legislação e ao Código de Ética, uma instância superior. Compete ao Conselho Federal julgar os recursos contra a decisão dos conselhos regionais em todo o Brasil. Então, funcionando como uma instância, como uma segunda instância, nós temos aí o Conselho Federal de Fonoaudiologia, que tem competência recursal de julgar os recursos, entendeu? Contra as decisões dos conselhos regionais de fonoaudiologia em todo o Brasil. Beleza aí, pessoal? Então, tratamos aqui do terceiro item. Agora vamos para o quarto item. Que item é esse, Ronilson? Anuidades, taxas, emolumentos e multas. Eu tratei desse assunto quando eu falei da aula de rendas. Eu te convido aí a assistir as demais aulas que estão disponíveis aí no YouTube gratuitamente para você. Beleza? Então, anuidades, taxas, emolumentos e multas, qual é a competência do Conselho Federal no que tange a isso aí? É fixar. Então, existe o quê? Quem fixa o valor das anuidades, das taxas, da tabela de anuidade, taxa, emolumentos e multas é o nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, no que se refere a esse assunto aqui, a competência do Conselho Federal é de fixar os valores, como também de receber o que lhe compete, os 20%, tá bom? Então, 20% do que é arrecadado, arrecadado em todo o Brasil pelos 8 conselhos regionais, vem para o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então tá aqui. Agora, no que se refere ao Conselho Regional, entendeu? Qual é a competência do Conselho Regional de Fonoaudiologia, dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, no que se refere à anuidade, taxas, emolumentos e multas, Ronilson? A competência dos Conselhos Regionais é de cobrar, é de arrecadar as anuidades. Então, todos esses valores aqui passam pelos Conselhos Regionais. Então, a competência deles é o quê? É de cobrar esses valores, é de arrecadar esses valores, tá bom? E de promover,
entendeu? Promover, se a pessoa que está devendo não pagar amigavelmente, ele irá promover, entendeu, judicialmente essa cobrança aí desses valores que competem ao Conselho Federal, entendeu? Então, ainda assim, em relação à anuidade, taxas, emolumentos e multas, compete aos conselhos regionais 80% do que for arrecadado. Beleza, pessoal? Então aí, tratei de mais um item aí, que são competências concorrentes aos conselhos, quer dizer, ao Conselho Federal e aos conselhos regionais de fonoaudiologia. Vamos agora aqui, pessoal, tratar do Conselho de Ética. Pessoal, olha só, compete dispor a quem compete dispor sobre código de ética, tanto ao Conselho Federal quanto aos conselhos regionais, tá bom? Então, os conselhos regionais eles se apresentam como conselhos regionais de ética, aplicando as devidas sanções à infração ao Código de Ética, que é a Resolução 305 de 2004, beleza? Então, os conselhos regionais são conselhos regionais de ética, entendeu? E, olha só, como uma instância superior, nós temos o quê? O Conselho Federal de Fonoaudiologia, que funciona como Conselho Superior de Ética, ok? Julgando aí os recursos contra as decisões dos conselhos regionais de ética. Beleza, pessoal? Então tá aqui. A competência de dispor sobre o Código de Ética é tanto do Conselho Federal quanto dos conselhos regionais. Agora, a primeira instância é o Conselho Regional e a segunda é o Conselho Superior de Ética, que no caso é o CFFA. Beleza, pessoal? Então tá, tratei aqui do nosso quinto item. Agora aqui, pessoal, carteiras e cartões de identidade profissional de acordo com o currículo do profissional que está sendo registrado. A quem compete emitir essas carteiras e esses cartões? Aos conselhos regionais de ética. Agora, quem institui o modelo dessas carteiras e cartões é o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, quem é que emite são os